Olá, amigos do canal Em Espiritualidade. Uma das sensações mais desagradáveis da vida certamente é a de se sentir abandonado, de não encontrar apoio, de se sentir esquecido pelas pessoas, de viver uma vida ali muitas vezes sem o apoio que nós aguardamos em alguns momentos da vida. E quem diz que não espera nada de ninguém, provavelmente deve estar enganado sobre esse tema, porque de alguma forma, pela nossa própria natureza, nós sempre dependemos uns dos outros. Então essa sensação de abandono, essa sensação de não estar amparado, é uma sensação muito desconfortável e que traz para o indivíduo muitas vezes um vazio muito grande. Felizmente nós sabemos, pela comunicação dos espíritos, de que ninguém está sozinho. Nós sempre contamos com o apoio, com o amparo espiritual. E para nós que sabemos disso, mesmo nesses momentos que nós possamos nos imaginar desamparados, se somos suficientemente convictos daquilo que aprendemos com a doutrina dos espíritos, nós vamos reconhecer: sempre contamos com o apoio espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo, de um apoio espiritual muito especial, muito importante para a nossa existência. Só que antes eu queria refletir um pouco mais sobre essa ideia, do quanto é consoladora a ideia de existir, alguém que olha por nós. Esse consolo que vem dessa ideia, ele é profundamente fortalecedor nos momentos das lutas, dos desafios, e é aí que nós alcançamos realmente êxito, quando nós percebemos que nós não estamos desamparados. Existem aqueles que fazem a crítica a essa ideia de que o homem buscou criar divindades, seres especiais que o protegem, que o guiam, como uma tentativa de superar o seu grande medo existencial, o seu grande pavor de se sentir abandonado num mundo ameaçador. Para muitos intelectuais, aqueles que acreditam na existência de algo superior denotam uma certa fraqueza. Mas são pessoas que estão limitadas ao seu ponto de vista negacionista, materialista, de acreditar apenas nessa realidade objetiva que nós temos no mundo material. Nós que concebemos a existência do homem depois da morte, e sobre isso não há dúvidas dessa comprovação, devido aos inúmeros eventos, inúmeros fenômenos que demonstraram a continuidade da vida após a morte, nós que entendemos que o homem, assim como ele evoluiu materialmente com o seu corpo, que vem sendo progressivamente modificado, adaptado, e ele vem apresentando um ampliar de capacidades, por que isso não aconteceria na vida depois da morte? Porque a nossa evolução biológica, que nos tirou da condição de simples animais e nos trouxe a seres capazes de pensar, sentir, de refletir, de conhecer o universo, capazes de criar a poesia, a literatura, a música, por que nós não continuaríamos essa jornada no além? Então a evidência da evolução espiritual é muito forte pela nossa própria natureza, nossa própria essência. E por que nós, se conseguimos, devido às nossas limitações materiais, desenvolvermos a capacidade de ajudar os que estão junto a nós, aqueles que passam por problemas, por dificuldades, se há pessoas que procuram, por exemplo, auxiliar os seus familiares também a progredirem, também a encontrarem os recursos necessários, se existem pessoas que têm a predisposição de trabalhar pela comunidade para trazer bem a elas, se existem pessoas que abraçaram grandes ideais e tentam ajudar a humanidade a uma forma de vida melhor, por que no mundo espiritual seria diferente? Por que não existiriam seres que, uma vez alcançado uma posição de elevação, uma vez alcançada essa condição superior, por que não teriam um olhar para aqueles que se encontram na retaguarda para auxiliá-los? Por tudo isso, nós concluímos que não é uma ilusão, não é o nosso medo, não é o nosso pavor existencial de nos sentirmos abandonados e sozinhos no mundo que nos leva a conceber. Na verdade, é fruto da nossa própria experiência, do nosso próprio conhecimento.
E nós temos também através das revelações que os Espíritos fizeram sobre essa assistência espiritual tão intensa em torno de todos nós. E é sobre uma assistência espiritual muito especial que eu quero trazer hoje para vocês, nessa continuidade que estamos fazendo do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo algumas reflexões, tentando aproximar da nossa realidade. Nesse capítulo que nós vamos encerrar hoje, Kardec, que intitulou o capítulo Cristo Consolador, e nas instruções dos Espíritos colocou apenas comunicações do Espírito da Verdade, ele trouxe ali 4 comunicações. A primeira dela eu já comentei com vocês no nosso episódio anterior, e ela tinha uma característica de ser muito mais como uma advertência, um chamado, uma atenção, né, para que voltássemos a uma compreensão mais profunda dos ensinamentos de Jesus. Então ela tem um caráter mais de advertência. Já essas 2 ou 3 comunicações que nós vamos falar hoje, elas têm um caráter, as 2 primeiras, muito mais consolador. Numa delas, que foi dada em Paris em 1861, ele se apresenta como o Divino Jardineiro. Na outra comunicação, dada em Bordeaux, e provavelmente deve ser um outro médium, já que as 2 cidades são bem distantes umas das outras, né? Então devia ser de outro grupo espírita, ele se apresenta como o médico de almas. E na terceira comunicação que a gente vai analisar, que foi dada em 1861 também, dada na cidade do Havre, que também é longe de Bordeaux e de Paris, 197 km de Paris, 685 de Bordeaux. Então são comunicações que vieram por intermédio provavelmente de diferentes médios. Mas vamos analisar então essa nossa primeira comunicação de hoje para entender todo o caráter consolador que ela tem. Nessa comunicação então, o Espírito da Verdade vem nos convidar a termos, né, uma resignação, a suportarmos as nossas dores, a sabermos o quanto elas nos pesam, mas que a gente tem que elevar a nossa resignação. Temos que nos manter firmes nesses momentos de lutas, nesses momentos de desafios que a vida nos apresenta. E ele faz essa colocação dizendo, né, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras. Mesmo Jesus, um espírito puro, enfrentou um desafio que causava dor. Porque isso é inerente da existência humana. É próprio dos seres que vivem uma vida material enfrentarem esses problemas e desafios. Por isso que a resignação ela não é uma forma de apassivamento nem de covardia. Na verdade, a resignação é adquirir uma força de resistirmos, de não permitirmos nos abater pelas provas nem pelas dificuldades. E quando nós temos essa predisposição de enfrentamento das lutas, de vencê-las, sem a violência, sem a fuga, sem transferi-las, as nossas responsabilidades para ninguém, nós sempre contaremos com os espíritos consoladores, que aqui o Espírito chamou de anjos consoladores. Eles sempre estarão ali juntos de nós, nos ajudando, nos amparando. Aqui também o Espírito da Verdade, ele nos chama para prosseguirmos, né? Ele fala assim, ó, trabalhadores, traçai o vosso sulco. É aquela ideia de você arar o solo, criar ali aquela fenda onde vão ser depositadas as sementes. Hoje em dia, com o uso das máquinas, é muito fácil você arar o solo, mas antigamente isso era feito inicialmente com arados puxados por pessoas, depois por animais, uma tarefa muito dura, muito difícil. Mas o simbolismo é muito bonito nessa mensagem, por quê? Porque uma vez que você cava a profundidade e semeia a semente ali, tem tudo para germinar. É lógico que vai precisar do cuidado, da irrigação, mas é o começo de tudo. Se a gente não lidar ali com o início dos nossos deveres, tudo se torna mais difícil. E ele ainda diz, olha, e recomeçar no dia seguinte a sua rude jornada. Continue, tente, continue trabalhando. Ele coloca que desses nossos esforços vem a nossa sobrevivência, porque vem o pão terreno para os nossos corpos,
Mas ele diz que também as nossas almas não estão esquecidas. E é aqui que ele se apresenta como o divino jardineiro. Ele fala assim: eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Nós estamos aqui na Terra, então, em conexão com as esferas superiores. Espíritos amorosos, espíritos benfeitores estão permanentemente dentro desse objetivo de trabalhar pelo bem, pela fraternidade. Nós não estamos nos nossos pensamentos apenas em conexão com eles, com esses seres superiores. Nós também somos alvos de muitas ideias inferiores que nos chegam diariamente. Cabe a nós, assim como um agricultor, permitir que determinadas plantas cresçam e outras sejam retiradas. Então, quando ele diz que ele é o jardineiro que cultiva nos pensamentos, nós também somos parte desse processo. Temos que também fazer a seleção. O que nós temos colhido desses pensamentos, o que nós alimentamos, o que nós mantemos dentro de nós. E ele diz que quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos, ou seja, quando vamos dormir e quando nós já não temos mais controle sobre as coisas, e quando nós adormecemos, nós vamos perceber ali essas sementes que ele semeou. Ou seja, quando nós vamos passar por algum momento da vida mais desafiador, seja pela nossa morte, pela nossa partida, seja pelos problemas que nós vamos enfrentar, aquilo que nós aprendemos deve florir, deve ser posto em prática. E ele conclui esse parágrafo que nós estamos analisando, dizendo assim, olha, nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Quando ele fala isso, de que os suores e as misérias são um tesouro, desde quando bem aproveitados, desde quando eles nos façam crescer, que eles nos tornem pessoas melhores, mais capazes. O problema é que a atitude que nós temos diante da dor e do sofrimento, ela pode muitas vezes anular essa riqueza que a experiência desafiadora nos traz. Nós, se reclamarmos muito, ou se nos revoltarmos, ou se agirmos desequilibradamente, significa que não estamos aprendendo nada com essas dores. E sem aprender com elas, não há avanço, não há evolução. Ele prossegue dizendo que as pessoas que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são os bem-amados. Porque quando a gente consegue encontrar espaço na nossa vida, muitas vezes atribulada, cheia de deveres, cheia de responsabilidades, com carências, com ausências, e ainda assim a gente tem uma solidariedade e consegue ajudar os que estão numa situação pior do que nós estamos já entendendo esse grande e maravilhoso mecanismo da vida. Porque veja, o que mais nós esperamos é encontrar oportunidades, força, auxílio para nós superarmos os nossos desafios. E esse é um anseio de todas as pessoas. Todas as pessoas buscam uma ajuda. Se a gente consegue compartilhar da nossa experiência ajudando o outro, nós estamos aptos a aprendermos mais sobre a lei divina, estamos já vivendo de acordo com ela e estamos em condições de progredir, de avançar nas nossas experiências. Por isso que ele coloca dessa forma, que são bem-amados. São pessoas que já estão aprendendo o significado verdadeiro da vida, que depende necessariamente de que haja solidariedade. Ele ainda nos convida a nos instruirmos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Que doutrina é essa? É a doutrina dos espíritos, o espiritismo. Ela nos explica o porquê nós passamos pelas dificuldades. Não é só porque é a vontade de Deus, como muitas vezes nos disseram. Não é simplesmente obra do acaso, como dizem os materialistas. Não é apenas miséria e desolação. Na verdade, o Espiritismo nos ensina que tudo é experiência de aprendizado e de crescimento. Muitas delas, reparação de erros. Outras são a consequência direta desses erros. E muitas dessas experiências nos habilitam a experiências
maiores na vida e que vão ser revestidas de uma suavidade maior, de um bem-estar maior. E então ele nos fala isso, para que a gente nos instrua e entenda que a nossa experiência terrena, e isso é uma característica da doutrina dos Espíritos, é uma passagem, é uma oportunidade, não é o fim em si mesmo para a vida estarmos aqui encarnados. É um momento da nossa evolução. É muito importante, é muito significativo, tem que ser intensamente vivido, mas nós não estamos aqui para permanecer. Por isso que tudo é transitório, por isso que tudo é passageiro, por isso que as experiências vêm e vão, porque é necessário que tudo se renove. E adequar-se a esse pensamento, compreender isso, aceitar essa realidade, estar apto às transformações, é estar se preparando realmente para aprender mais e melhor em novas experiências. Ele coloca também, de que nós devemos permitir, assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a nossa inveja, ele fala a vossa, porque ele está se dirigindo a nós, dos ricos do mundo. Então muitas vezes a gente perde valiosas oportunidades na vida porque a gente está pretendendo o que é do outro e não percebemos que no fundo tudo que é efetivamente importante para nós já está à nossa disposição no presente. Já é nosso, nós não precisamos ficar preocupado com algo que nós imaginamos que seria melhor, mas não está ao nosso alcance. De todas as experiências da vida, nós já usufruímos no passado, em outras vidas, ou estamos usufruindo agora, ou usufruiremos no futuro, pela primeira vez ou novamente. Nós vamos vivenciar todas as possibilidades da experiência humana. Ter muito, ter pouco, ser muito inteligente, ser limitado, ser bonito e ser feio, é tudo uma questão de tempo. O fato é que nós estamos em cada momento vivendo aquilo que é próprio para esse momento. Aceitar isso e viver da melhor forma esse momento é uma oportunidade de pegarmos o ritmo certo da nossa evolução. É não ficarmos preocupados nem o que passou, nem o que virá. É simplesmente cuidar do presente. Quando ele coloca aqui, que ele está conosco e o meu apóstolo vos ensina, muitas pessoas acharam que talvez tratasse aqui de que Kardec fosse um dos apóstolos de Jesus. Mas apóstolo não é só aqueles que foram de Jesus, é todo aquele que leva uma ideia, que leva uma mensagem. Então é nesse sentido que ele fala de Allan Kardec como esse apóstolo, aquele que está levando esse conhecimento a outras pessoas, que não foi nem ele que recebeu, foram os médiuns, e ele teve o trabalho de organizar essas ideias e sistematizá-las. E por fim ele nos convida, olha, nessa comunicação aqui, de Paris, de 1861, que ele se refere como o Divino Jardineiro, ele nos fala assim, olha, bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar de um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Ou seja, esse aqui é um ponto central do Espiritismo. É a nossa responsabilidade individual. Nós somos responsáveis por aquilo que nós nos tornamos. Deus não nos criou? Sim. Perfectíveis, para nos tornarmos perfeitos. Nos guia através de espíritos mais avançados nessa caminhada? Sim. Só que quem tem que caminhar somos nós. Não tem como fugir disso. Por isso que nós precisamos nos conscientizar de que tudo que ocorre conosco tem uma responsabilidade direta nossa, nesta vida ou em vidas passadas. E tudo que ocorrerá no futuro segue o mesmo princípio. Na outra comunicação, que ela é bem mais curta do que essa, em que ele se apresenta como o médico de almas, ele vai nos dizer então coisas importantes aqui, falando-nos assim, que ele é o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Curar aqui é bem no sentido amplo, global, total. Ou seja, nos curar não apenas as doenças, porque elas todas são curáveis em algum tempo, mas é curar aquilo que nós trazemos de imperfeições, de vícios, de mazelas na alma.
Ele coloca que os débeis e os sofredores, quer dizer, as pessoas fracas, as pessoas sofredoras, os enfermos, são os filhos prediletos. Por que isso, né? Porque são os mais necessitados naquele momento. E, normalmente, quem está passando por uma dor é o mais apto a estar mais acessível à possibilidade de ajuda. Quando as pessoas estão muito, entre aspas, empoderadas, usando uma palavra da moda agora, quando elas se acham muito, quando elas se consideram muito importantes, estão usufruindo de situações positivas, elas têm uma tendência a não esperarem nada, acham que bastam por si mesmos. Por isso que lá na comunicação anterior ele disse, né, de que nós não devemos invejar as riquezas dos ricos, porque são provas muitas vezes muito mais difíceis do que as nossas. Ele disse assim, olha, que dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque as suas provas são as mais perigosas que as vossas. O que significa isso, né? Uma pessoa que tem tudo a seu favor, e não vamos pensar só na riqueza material, a pessoa que tem tudo, ela sempre está sujeita a cometer muitos erros por causa do orgulho, da prepotência, da ideia de autossuficiência, por achar-se merecedora daquilo que ela tem. Então isso tudo traz aquele ser numa condição difícil de ser ajudado. Por isso que aqui ele fala que os prediletos são os sofredores, porque a dor nos amolece, ela nos transforma, ela quebra o orgulho, ela modifica as nossas predisposições. Quanto antes a gente se liberta do orgulho, melhor para nós, porque mais facilmente a gente se transforma. Então ele coloca dessa forma, por quê? Porque são os mais acessíveis. Por isso que quando a gente passa por um sofrimento, a gente deveria refletir bem, né? Essa dor está me modificando? Está me tornando uma pessoa melhor, mais prudente, mais sensato, mais cuidadoso, menos arrogante, menos orgulhoso? Me coloca numa posição mais sóbria perante a vida? Isso é o papel das dores, nos modificar. Se nós não nos modificamos com a dor, elas vão continuar. Mas então ele prossegue dizendo, olha, que todos os que estão sobrecarregados serão um dia aliviados, desde que aproveitem essas provas para se transformar. E ele fala, olha, para a gente não procurar no mundo as consolações. O mundo é impotente para nos dar essa força para vencer, porque o mundo muitas vezes nos mostra a vida extremamente competitiva, muitas vezes aparentemente injusta. Então o mundo é impotente para nos dar essa força que nós tanto buscamos, essa consolação. Onde nós vamos encontrá-las? Nos conhecimentos espirituais, naqueles princípios que vertem abundantes, não só no meio espírita, mas em inúmeras outras organizações. Há princípios maravilhosos que são difundidos e que devem iluminar o coração das pessoas que estão ligadas a essas organizações. E ele nos diz assim, olha, que Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Que apelo é esse? Que a gente acabe em nós a impiedade, ou seja, a falta de fé, a mentira, o erro, a incredulidade, que tudo isso seja dissipado, né? Que a gente passe a ver melhor a vida sob essa perspectiva espiritual. Ele coloca de uma forma bem assim, certeira isso, olha, que essas características, né, impiedade, falta de fé, mentira, erro, incredulidade, eles são monstros que sugam o mais puro do sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. É o que nos leva muitas vezes ao desânimo, à paralisação, a não acreditar. Há muitas pessoas hoje no mundo que já não acreditam mais no bem, não acreditam mais no esforço, buscam situações de escapismo para se sentirem ali compensadas, procuram formas desonestas para compensar o que não conseguem de forma honesta, e são seres que vão infelizmente complicando-se cada vez mais perante as leis divinas. Ele fala que nós temos que ser humildes e submissos ao Criador, praticando a sua lei divina, que temos que amar e orar. E no final ele conclui assim: sede dócil aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração.
Então ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venha a vós porque me chamastes. Naturalmente que isso aqui a gente vai entender por um sentido figurado, né? Será Jesus pessoalmente que vai vir aqui só porque a gente chama? Jesus vai estar junto de nós? Sempre estará. Esse Espírito ele tem a capacidade de voltar a sua atenção ao seu pensamento a milhões de seres em torno da Terra. Mas não é nesse sentido tão pessoal quanto a gente imagina, né? O Cristo nos conhece individualmente, cada um de nós, assim como bons professores conhecem os seus alunos. O Espírito puro tem uma capacidade mental inimaginável para todos nós, para todos nós compreendermos. Mas Jesus não estará à nossa disposição sempre como a gente imagina. Ele estará em espírito nos guiando, nos inspirando através de pensamentos poderosos de amor, de fraternidade, mas nós estaremos sempre ali tendo que recebê-lo em nosso coração, vivendo os seus ensinamentos, os seus princípios. E por fim, nós vamos ter aqui a última mensagem, né, que tem uma conotação mais explicativa, que o Espírito da Verdade não está tão consolador quanto nessas duas primeiras que eu falei hoje. E que ele vem esclarecer mais sobre a superação das dificuldades. Ele traz uma teoria sobre isso, ele nos explica, e é tudo isso que a gente tem aprendido com o Espiritismo. Ele nos coloca inicialmente assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. E é verdade isso. Junto de cada dificuldade, se nós procurarmos bem, nós vamos encontrar algo que atenua, algo que suaviza. É que muita gente se permite amargurar tanto pelas dores da vida que a gente não percebe que temos ali coisas incríveis ao nosso redor. Às vezes a gente é passado para trás no trabalho, no comércio, em alguma situação, e a gente esquece que isso é um problema da pessoa que criou o problema para nós, que nos lesou, que nos prejudicou. Não é um problema verdadeiramente nosso. Pior é a situação espiritual dela. E a gente esquece que muitas vezes nós temos ali aqueles seres tão amorosos e leais junto de nós, dentro do nosso lar. Às vezes essa traição, essa trapaça vem de pessoas que estavam próximas, até mesmo no lar. E a gente esquece que a gente tem bons amigos e outros tantos entes queridos que são leais a nós. Por isso nós temos que sempre ter um olhar mais abrangente para a vida e não definir a nossa vida por uma única situação triste que nos aconteceu. Ele também nos convida aqui a refletir sobre o devotamento e a abnegação como uma prece, né, que deve ser contínua e que encerra um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, devotamento e abnegação. E aí ele fala que possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são aqui na terra o vosso quinhão, né? Não reclamar contra os sofrimentos, porque eles fazem parte da nossa tarefa, a herança nossa vencer esses desafios. E ele coloca mais uma vez: tome por divisa como lema da vida devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade, daí abnegação e devotamento, e a humildade vos impõe. Por quê, né? Devotamento pressupõe, o que ele vai dizer aqui, dever cumprido. Dever cumprido, os próprios dizeres aqui do Espírito, traz tranquilidade de espírito e mais resignação. Sabendo que fizemos a nossa parte, sabemos que o resto virá, porque quem cuida do resto é Deus, é a divindade. Se eu faço a minha parte, eu devo sempre esperar o melhor. Se eu cumprir o meu dever, eu devo sempre acreditar no melhor. E aí nós nos sentimos mais calmos. Ele coloca dessa forma, encerrando aqui essa comunicação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos. Porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito.
Ou seja, quanto mais a gente permite que a nossa vida espiritual esteja em desarmonia, mais vamos refletir doença no corpo, mais vamos ter fraqueza, abatimento. E está aí hoje a ciência médica mostrando essas relações, o quanto os nossos estados emocionais alteram o nosso sistema imunitário e o quanto nós nos tornamos vulneráveis por emoções que muitas vezes nós permitimos saírem fora do controle. Ele, ao dizer isso, do dever corretamente cumprido e da consciência tranquila, é uma das condições para a felicidade humana. Uma das questões do Livro dos Espíritos, me foge agora o número delas, quando Kardec perguntou as condições necessárias para ser feliz na Terra, ele fala: para o corpo, o essencial para a sobrevivência, e para o espírito, a paz da consciência. Como ter paz da consciência se não cumprirmos os deveres? Então, mesmo que algo seja penoso para nós, mesmo que algo seja difícil, mesmo que contrarie o nosso desejo, a nossa vontade, nós temos que considerar qual é o nosso princípio que nós elegemos como a nossa verdade sobre aquele fato da vida. E mesmo que a gente se sinta prejudicado, devemos cumprir. Estou precisando de dinheiro, achei 50 mil reais num pacote. O que eu tenho que fazer? Tenho que procurar o dono. Se eu achar que é perigoso, tenho que entregar uma autoridade. Eles vão desviar o dinheiro. O problema é deles, não é seu. Nosso grande problema é a gente querer relativizar a virtude, relativizar a ética, relativizar a moral cristã. Fazer concessões porque achamos que isso é o certo, não do ponto de vista das leis divinas, mas nosso. É isso que tem embaraçado a nossa vida em tantas encarnações. Por isso que o Espírito nos traz aqui, dever cumprido, tranquilidade de espírito e resignação é o que nós adquirimos. Então, que cumpramos todos o nosso dever, confiantes de que o que mais importa no mundo realmente é o que nós fazemos com reflexos para a vida espiritual. As perdas materiais, as decepções da vida, as frustrações, tudo isso foi apenas aprendizado e experiência. O que conta mesmo é aquilo que temos feito e como temos feito da vida, pensando nessa vida maior que é a nossa vida espiritual. Então eu convido neste instante para a nossa prece, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, o ser amoroso, pleno de amor e que cuida de cada ser que criou. Nós que nos encontramos neste instante na presença da divindade, porque assim reconhecemos, porque nela vivemos e nos movemos, como disse o apóstolo. Nós pedimos, Senhor, que possamos aprender as lições que a vida nos tem ensinado e que possamos nos transformar para o melhor que somos capazes de ser. E que não tenhamos a pretensão, Pai, de que isso ocorra instantaneamente, mas que seja todos os dias, nessas tentativas numerosas que temos de viver em harmonia com a grande criação que o Senhor nos deu a oportunidade de participarmos. Que tenhamos em nosso coração, Senhor, a boa vontade, a paz, a aceitação das pessoas difíceis que compartilham o mundo conosco e o reconhecimento de que também possamos estar sendo pessoas difíceis na vida dos outros. Que sejamos todos elementos de paz, de harmonia e de equilíbrio, Senhor. E certos de que o Senhor nunca ignora nenhum pedido do bem, nenhum pedido para o bem.
é que nós pedimos pela paz no mundo, pela paz entre os povos que estão em guerra, Senhor. Nós pedimos pelos nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, em tantas provas e expiações diversas que atingem a humanidade. Que possam todos eles, Senhor, encontrar a oportunidade de se renovarem, de refazerem as suas escolhas e decidirem pelo melhor. Que possam os Espíritos Consoladores, Senhor, derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Que possam todos os corações de boa vontade se sentirem estimulados a vencerem os seus desafios, a superarem seus limites, a encontrarem as consolações que necessitam. Que possam todos os nossos companheiros que nos acompanham e nos seguem encontrarem também o alívio para as suas dores, para as suas aflições. Que possam, Senhor, todos estarem sempre inspirados pelos seus espíritos protetores, a seguirem na vida com ética, com boas atitudes, com atitudes fraternas, pautadas no amor ao próximo, no respeito à justiça, na vivência da caridade. Permita, Senhor, que assim seja, graças te damos. Meus amigos, foram essas as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade, o nosso programa Ponto de Vista. Também acompanhe a nossa programação no site antenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.